domingo passado, a liturgia da palavra nos convidava a um profundo despertar, para percebermos como anda a nossa vida com Deus. Hoje, a palavra nos revela a paz que provém de Deus. Esta é a temática desta liturgia. Por isso, na primeira leitura, o profeta Isaías apresenta com um tom de grande esperança a vinda do Messias que promoverá a paz a este mundo. O sinal que Isaías dá é o sinal da tradição do reinado de Davi. Ele começa dizendo que nascerá uma haste do tronco de Jessé. Quem é Jessé? Jessé era o pai de Davi. Davi, grande rei. Jesus vem da linhagem de Davi. Esta haste, para ficar bem fácil para nós, é como se fosse um broto. Quando você corta uma árvore, pense aí, um pé de caju, um pé de piqui, um pé de manga, no seu tronco, comumente começa a nascer novos brotos. Aquele brotinho, pergunto para vocês, ele é firme ou ele é frágil? Ele é frágil. Se uma criança esbarrar naquele broto, quebra. Se um passarinho pousar naquele broto, ele vai quebrar. Jesus não é frágil na sua divindade, mas ele veio a nós frágil na sua humanidade. Por isso, o profeta exemplifica ou profetiza esta vinda de Jesus nesta fragilidade, para mostrar que o nosso Deus assumiu uma condição de simplicidade para erguer a nossa humanidade na sua fortaleza. E ele continua dizendo que este simples broto reside nele os dons do Espírito. O Espírito de sabedoria, de discernimento, de conselho, de fortaleza, de ciência e de temor de Deus. Nós conhecemos estes dons como os dons do Espírito Santo, que são 7, mas não são 7 na sua forma literal, porque o 7 na Sagrada Escritura representa a plenitude. Então, há muitos dons que Deus possui e que Deus concede gratuitamente a cada um de nós, para que sejamos nós promotores neste mundo da esperança e da paz que vem dele próprio. Para isso, nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que, vindo a este mundo, vai conferir no final dos tempos uma paz que este mundo jamais viu. São João Paulo II dizia que a paz, fazendo menção a Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, não é ausência de guerra, não é conflitos armados que são cessados, mas a paz, ela é uma harmonia entre o homem e o Criador, o homem e o outro homem, e o homem e a criação. A paz é uma harmonia entre tudo aquilo que foi criado e o seu Criador. Nós veremos a paz nesta plenitude, nesta dimensão, somente quando o homem conferir ao outro homem o respeito, a confiança, o zelo, o cuidado, mas sobretudo quando conferir a Deus o seu verdadeiro sentido. Por isso, não podemos esperar aos moldes humanos uma paz humana, mas nós precisamos esperar aos moldes de Deus uma paz que Ele mesmo é e que conferirá a todos nós na eternidade. Não é tanto que o profeta, ele continua dizendo que na eternidade esta paz se tornará tão clara que o lobo e o cordeiro viverão juntos, que o leopardo vai se deitar ao lado do cabrito, que o bezerro vai estar junto com o leão, que a criança vai poder brincar com uma serpente.
e tantas outras coisas acontecerão. Vejam o tanto que isto é consolador e profético para cada um de nós. Enquanto parece, pelas nossas condições e o nosso olhar humano, uma utopia, para Deus é uma realidade. Na eternidade nós viveremos a paz que tanto nós sonhamos. E esta paz, ela vai ser repleta da proximidade de Deus para com cada um de nós. Por isso, queridos irmãos, precisamos aqui nesta terra sermos estes dispensadores da graça de Deus, também na promoção da paz. Uma paz que começa no meu interior, mas que se torna expressivo também no exterior, amando o irmão, compreendendo aquilo que ele precisa fazer, ajudando a ele a fazer o caminho que se identifique com o caminho de Jesus, mas sobretudo fazendo com que Deus possa reinar em nossos corações. É disso que o apóstolo e evangelista Mateus fala para nós no evangelho de hoje, apresentando a figura de João Batista. João, como nós sabemos, recebeu este título de Batista porque era o seu ofício. Ele batizava as pessoas, mas o seu nome era somente João. Recebeu este codinome por causa da sua grande missão. E a missão de João era preparar o caminho do Senhor, convidando a todos à conversão, mas também batizá-los, para que eles pudessem ter a remissão dos seus pecados e uma vida nova. João fez isso com grande excelência. E nos diz o texto que o mesmo profeta da primeira leitura, Isaías, profetizou na imagem de João que ele seria aquele que anunciaria, prepararia o caminho do Senhor, endireitando as veredas, endireitando os passos daqueles que precisam se encontrar no caminho com Deus. Veja, João, ele não muda os caminhos do Senhor, mas ele convida a humanidade, aquele povo, a se emendar e a voltar-se para Deus. Quando o texto nos diz que João pregava no deserto, era a voz no deserto, não está querendo dizer aqui que João era um louco que saía pelo deserto sozinho, falando para a areia, falando para o vento, falando para os animais que estavam ali. João, ele falava para os corações duros. O deserto é o coração duro daquele que não queria ouvir a voz de Deus. Muitas vezes o nosso coração também está como esse deserto. Escutamos tantas vozes, mas não escutamos a voz de Deus e dos seus ministros. Escutamos tantos sons, mas não escutamos aquele som que deve transformar o nosso coração em uma obra nova, em uma obra viva. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida e com o cristianismo que nós professamos. Muitas vezes o nosso cristianismo é somente da boca para fora, ou das portas da igreja para os irmãos que estão aqui, mas para os muros desta igreja, o nosso cristianismo, ele é reduzido, ou ele é um cristianismo por partes. Eu faço aquilo que me convém, aquilo que não me convém, eu não faço. Santa Teresa de Calcutá, ela dizia que quando nós pregamos a nossa fé, primeiramente nós precisamos nos perguntar se tudo aquilo que nós pregamos, nós acreditamos, e se nós vivenciamos. Nós precisamos viver o cristianismo, viver a palavra de Deus, na certeza de que o nosso testemunho vai à frente. O testemunho de João, ele ia à frente da palavra que ele pregava. O seu jeito simples, as suas palavras singelas, a sua firmeza na pregação,
tudo isso era testemunho para mostrar que o que ele estava ensinando, ele já vivia por primeiro. É por isso que ele rebate aqueles fariseus e saduceus, sendo até um pouco duro: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vos chegará? Ou seja, aqueles homens, eles não tinham um coração convertido, eles não tinham um coração de Deus, com Deus, e estavam ali somente para testar João Batista. Nós, no caminho que fazemos, precisamos também nos perguntar: será que o nosso processo de conversão, ele tem produzido frutos de santidade na minha vida e na vida dos irmãos? Porque é isso que a palavra de hoje no seu evangelho quer nos provocar. Se não produzirmos frutos, nós seremos cortados. Se não convertermos o nosso coração, o Senhor voltará e nós não entraremos na paz que Ele anuncia na primeira leitura. Nós não viveremos na harmonia da criação e do Criador. O cuidado que nós precisamos ter com a nossa vida, com a nossa alma, deve ser um cuidado como uma mãe e um pai cuida de um recém-nascido. O pai e a mãe de um recém-nascido deixa aquela criança, aquele bebê jogado pelos cantos? Claro que não, mas está sempre ali, disposto a cuidar, disposto a proteger. É assim que nós precisamos fazer também com a nossa alma. A nossa alma não pode vagar pelos prazeres, pelos desejos, pelas inquietações deste mundo, mas ele deve se firmar na verdade do Evangelho, na palavra que transforma o nosso coração e transforma este mundo. Para encerrar esta homilia, quero trazer aqui Santo Ambrósio de Milão, que dizia que quando nós buscamos o médico, nós precisamos encontrar em Jesus a nossa cura. Quando nós buscamos os valores do Evangelho, nós precisamos rejeitar este mundo. Quando nós encontramos Jesus, nós não podemos deixá-lo, pois Ele é a única tábua da nossa salvação. Que possamos, neste bonito tempo do Advento, preparar o nosso coração neste despertar, nesta paz que vem de Deus, mas também nessa certeza de que o nosso coração precisa estar convertido. Quero te convidar a fechar os olhos por um instante. Peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convida a fazer uma experiência nova com o seu amor por meio deste tempo do Advento,